Sua presença, exaltando e glorificando o Seu santo nome. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 122. Salmos 122. Quantos irmãos encontram? Sou o pastor Anderson Barros, nós congregamos na região de Bangu, no Rio de Janeiro. Somos o segundo dirigente, vice-presidente do Ministério Vale de Bênçãos, juntamente com a pastora Miriam e família. E já há algum tempo Deus tem nos trazido para essa terra. Já vão para quase, acho que em janeiro, fevereiro, completam-se 2 anos, porque Deus nos fez uma promessa. E quando Deus nos faz uma promessa, embora não seja a minha vontade, a forma com que Ele trabalha, ou a forma que nós imaginamos que Deus vai trabalhar, Deus tem agido dessa forma. Meus pais já residem aqui já há bastante tempo, minha família, por parte de pai, já são daqui, e Deus nos trouxe em outro lugar. Mas estamos vivendo sobre uma promessa de Deus, e eu creio que Deus irá cumprir na minha e na vida dos irmãos. A palavra de Deus, Salmo 122 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. E Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao Senhor nosso Deus. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos teus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu nome. A igreja pode se assentar. Desde já agradeço a oportunidade dos irmãos que têm nos dado nessa noite, a confiança, o carinho com a minha família que tem recebido. Minha esposa esteve aqui no domingo passado. Eu estava trabalhando no trabalho no supermercado Rede Economia, ali no centro, Mataruna. E eu estava de plantão no dia. Não consegui chegar aqui com o horário para ainda cultuar os irmãos. Ainda tentei, saindo de lá, encontrar aqui o local, mas minha esposa tinha me dito mais ou menos como era, mas eu não encontrei. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque quando ela chegou, eu observei que Deus estava aqui nesse lugar. Uma coisa eu me preocupo, sempre quando eu saio de casa para ir à casa do Senhor, eu sempre peço a Deus que eu entre na casa dele, que eu sinta a presença dele, e que eu não seja impedimento de Deus agir dentro da casa dele. Porque muitas das vezes eu estou de alguma maneira, você está de alguma maneira, que Deus não consegue agir dentro de você, não porque ele não possa, mas porque eu sou impedimento de Deus agir. Talvez meu coração esteja entristecido, esteja amargurado, esteja preocupado com alguma coisa. Mas Deus nessa noite manda te dizer que Ele está jogando por terra tudo aquilo que impede de sentir a presença dEle nessa noite. Ele vai te renovar, vai te encher e você vai sair diferente aqui desse lugar. E eu pedi a Deus quando eu saí da minha casa com a minha esposa, vamos cultuar a Deus ali, vamos. E eu pedi a Deus, quando eu chegar naquele lugar, fala comigo, porque hoje eu preciso sentir a voz de Deus, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Porque só Deus sabe como eu saí da minha casa hoje, só Deus sabe como você saiu da sua casa hoje para estar aqui nesse lugar. Talvez até a sua intenção seria não chegar aqui, mas Deus foi aquele que te sustentou na sua destra fiel, pegou pelas suas mãos e disse, vamos meu filho, porque eu tenho encontro contigo nessa noite. Eu tenho algo a realizar na sua vida, eu tenho algo a transformar na sua casa, eu tenho algo a trazer de vitória para você nessa noite. E eu costumo dizer que quando eu vou visitar alguém, todos nós quando vamos visitar alguém, vamos à casa de alguém, nós queremos ser bem recebidos pelo dono da casa. Eu costumo dizer que muitas das vezes nós vamos na casa de alguém, muitas das vezes batemos em sua porta e não somos bem recebidos. Muitas das vezes pelo olhar daquele que você entra dentro da sua casa, você olha pelas atitudes, pelo olhar que você não está sendo bem recebido. Embora você queira abençoar aquela vida, você queira estar junto, queira estar em comunhão, mas não acontece da forma que nós imaginamos.
Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque todas as vezes que eu entro na casa do Senhor, eu e você somos recebidos pelo Espírito Santo de Deus. E nessa noite não foi diferente. Quando eu entrei por essas portas, eu já consegui sentir a presença do Senhor. Meu coração já começou a arder, sabendo que Deus está presente nesse lugar. E se você ainda não sentiu, eu quero te dizer: Jesus está na casa. O Senhor está na casa e veio te receber nessa noite. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu fico muito triste quando eu entro na casa do Senhor e não consigo sentir a presença dEle por algum motivo. Eu peço a Deus para Deus rasgar as minhas vestes, rasgar o meu coração para que eu possa sentir a presença dEle. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar. Talvez as suas lágrimas tenham rolado o dia inteiro. Você na beira da pia, no tanque, lavando roupa, seja lá o que foi que você fez. Mas você falando com o Senhor, eu quero te dizer uma coisa: nenhuma das lágrimas que rolaram pelo seu rosto, elas foram desperdiçadas ao chão, porque todas elas o Senhor recolheu nesse dia. E eu quero te dizer nessa noite: Deus colheu cada palavra que você entregou aos pés do altar nessa noite. Há momentos na nossa vida que a gente parece que fala com Deus e Ele não está nos ouvindo. Parece que tem momento na nossa vida que é um momento de maior angústia, maior tristeza em nossa alma. Você dentro da sua casa, talvez até dentro da igreja, você ajoelha, fala com Deus e pede: Deus, me socorre hoje. Fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E muitas das vezes você apenas só recebe o silêncio de Deus. Talvez a resposta que você entrou naquele dia, naquele culto, ou dentro da sua casa orando, dizendo: é hoje que Deus vai me abençoar. É hoje que Deus vai dar a resposta que eu preciso. E muitas das vezes apenas o silêncio. Mas Deus sabe e conhece o teu coração nessa noite. Deus sabe e conhece o meu coração nessa noite. Ele sabe daquilo que você precisa, daquilo que você veio para essa noite. Mas eu quero te dizer que a tua caminhada na presença de Deus não é em vão. Que a tua oração não tem sido em vão aos pés do altar. Porque Deus, no momento certo, está trabalhando. E Ele vai dar vitória à tua vida e à tua casa. Aleluia. Eu estava ouvindo a pastora falando sobre o culto de ação de graça da nossa irmã, dizendo que a criança estava internada há um ano. Muitas das vezes a gente passa por situações que a gente não entende. Por que será que eu estou passando tudo isso? Por que será que eu estou passando tanta luta? Eu tenho sido tão fiel a Deus e tenho buscado a sua presença, orado, jejuado, subido e descido monte de todo lado. E às vezes Deus permite passar por tantas coisas. Talvez a gente imagine assim: poxa, Deus não é Deus, Ele não pode fazer, Ele não pode curar, Ele não pode mudar esse quadro. Pode. Mas mesmo Ele sendo Deus e podendo fazer toda e qualquer coisa, Ele precisa primeiro trabalhar na minha e na sua vida para receber o milagre chega. A vitória chega na sua vida. Mas para eu receber primeiro, eu preciso ser lapidado por Deus para entender o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. É preciso eu entender aquilo que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida, para que Deus possa te dar aquilo que você precisa, aquilo que você almeja. Eu costumo dizer que o pai, ele faz de tudo possível para agradar os filhos. Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Tudo que meus filhos pedem, eu tento ao máximo poder abençoar aquilo que eles pedem. Mas existem momentos em que meus filhos não estão prontos a receber aquilo que eles pedem. E não é diferente comigo e contigo nessa noite. Deus, Ele quer te abençoar, mas é preciso Ele te preparar primeiro nessa noite. É preciso primeiro Ele te lapidar, Ele te transformar, para você entender por que você está passando isso. Mas Deus não deixou de ser Deus na minha e na sua vida. Ele continua com as suas promessas sobre a minha casa e sobre a sua casa nessa noite. A promessa vai se cumprir. E eu lembro que eu tenho um testemunho na minha família que é tremendo. Me recordei no momento que a nossa irmã estava falando. O meu irmão do meio, Alisson, hoje levita da casa do Senhor, músico na casa de Deus. E com poucos dias de vida,
Ele precisou ser levado à emergência. Eu tinha apenas 4 anos de idade, irmãos, mas eu lembro tudo o que aconteceu. Meu pai tinha, na época, um Fusca, situação bastante precária para andar tão distante. E nós rodamos todo o Rio de Janeiro em busca de alguém que pudesse salvar a vida do meu irmão naquele momento. Ele nasceu com todos os seus órgãos internos se desmanchando. Tudo que ele se alimentava, tudo que o leite que ele tomava, o mingau que ele tomava, a alimentação que ele tomava, da mesma forma que entrava, ela saía, sem ter feito digestão dentro dele. E batendo de porta em porta nos hospitais, eu lembro que nós chegamos ao hospital que era uma subida, uma rampa, eu não me recordo o nome do hospital, mas eu me lembro quando nós chegamos, era uma subida, uma rampa e tinha uma recepção. Naquele momento, meu pai e minha mãe entregaram, eu fiquei sentado num banquinho de concreto, segurando uma bolsa cheia de fralda suja do meu irmão. E quando chegou naquela recepção, o médico que veio recepcionar, foi feita a ficha do meu irmão. E o médico que pegou meu irmão, recebeu meu irmão naquele momento, ele tirou toda a veste que tinha meu irmão, uma fralda, todo o que ele estava vestindo, toda a sua roupa, entregou nas mãos da minha mãe. E o meu pai, olhando para aquele médico, ele perguntou assim: doutor, ainda há esperança para o meu filho? Eu me lembro que aquele médico olhou para o relógio que tinha na recepção, na parte, no alto, assim nas costas dele, e eram 15 para meia-noite. E o médico disse assim: olha, hoje ainda há esperança, amanhã não teria mais. Eu quero te dizer uma coisa: enquanto estivermos na presença do Senhor, ainda há esperança para a tua vida e a tua casa nessa terra. Enquanto estivermos na presença de Deus, fazendo a vontade dEle, caminhando na presença dEle, seja tropeçando, seja sendo apedrejado, caluniado, esgotado fisicamente, ainda há esperança, ainda vale a pena estar na presença de Deus. Aquele médico levou meu irmão para dentro e marcaram-se o dia das visitas. Ele foi entubado, foi internado, foram colocados tentaram furar eles várias vezes para colocar o soro. E eu me lembro que nós fomos embora. Passado alguns meses, ele ficou internado alguns meses, e meu pai recebeu uma ligação que meu irmão tinha recebido alta. Foram de encontro ao hospital. Eu me lembro que eu ainda muito pequeno, eu tinha 4 anos de idade. Meu pai, quando pegou o carro com a minha mãe, eles foram embora para poder buscar meu irmão no hospital, visitá-lo e poder trazê-lo. Tinha recebido alta. Eu corri atrás do carro porque eu queria estar junto. Sabe quando você está passando por um processo de aflição, um momento de luta, mas na hora que a bênção chega, você quer correr, quer sentir a presença de Deus? Assim eu sabia que tinha coisa boa chegando. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite também: tem coisa boa chegando na tua vida nessa noite. Estenda a sua mão, porque Deus está preparando algo surpreendente na sua vida. A vitória está chegando. Eles foram embora, eu não pude ir. E meu pai, quando chegou naquele hospital, recebeu o meu irmão recuperado, curado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. De maneira sobrenatural, ninguém entendeu o que tinha acontecido. Pessoas que chegavam perante meu pai e minha mãe diziam assim: olha, entrega nas mãos de Deus, porque não tem mais jeito. Do jeito que ele foi, ele não volta. Realmente, do jeito que ele foi, ele não voltou. Porque aquele que garante a nossa vitória é Cristo Jesus de Nazaré. Da forma que você está nessa noite, não é a forma que você vai continuar, porque Deus vai fazer um reboliço na sua vida, na sua casa, na sua família. Meu pai recebeu meu irmão já com bastante peso, gordinho. E antes de sair, retornar para casa, já havia um culto agendado de ações de graça, porque a vitória tinha chegado. Mas meu pai, quando se lembrou, retornou à recepção do hospital e disse para a recepcionista: olha, manda chamar aquele médico que no dia internou meu filho, foi o responsável pelo plantão naquele dia. E ele, não sabendo o nome do médico, ele disse as características daquele médico, disse a sua altura, disse a cor dos seus olhos,
disse a cor dos seus cabelos, disse o porte físico que ele tinha. E a recepcionista simplesmente disse assim: oh, não existe nenhum médico com essas características. Aqui nesse hospital não trabalha ninguém com essa fisionomia que o senhor está dizendo. Ela, olha, tem alguma coisa errada, porque foi ele quem recebeu meu filho aqui nas portas dessa recepção. Foi ele quem recebeu meu filho, tirou suas vestes, tirou suas fraldas naquele dia. E ela falou, mandou chamar o outro médico. Olha, o médico que estava de plantão era esse aqui. Ela falou, não é esse. Está aqui na ata, no recebimento, está aqui, ó, está registrado. Procuraram-se lá o nome. O médico de plantão era aquele que foi apresentado. E ele disse, olha, eu não me lembro de ter recebido essa criança, mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Sabe quem recebeu, meu irmão? Foi Jesus de Nazaré naquela noite. Por isso que o milagre que acontece. Porque aquilo que você entrega nas mãos de Jesus nessa noite, o milagre vai acontecer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele não dá sua glória a ninguém. Ele não dá glória a médico nenhum, apesar de ter dado todo o conhecimento. Sabe quando o médico dá aquele diagnóstico para você, dizendo, olha, diagnóstico é esse. Jesus pega o diagnóstico na frente, na sua frente, e diz assim: sou eu que estou mudando o quadro da sua vida nessa noite. Deus está entrando com cura sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu não sei quem precisa receber a cura nessa noite. Eu não sei quem tem apresentado ao Senhor. Se é um parente seu, se é você que está passando por alguma situação. Hoje Jesus de Nazaré te recebeu nessa noite para te curar e te tirar dessa situação. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Misericórdia, não sei nem quanto tempo eu tenho. Jesus amado. E o salmista Davi, ele fala que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos, muitas das vezes eu ouvia esse versículo e muitas das vezes eu não entendi. Eu imaginava, olha, passou alguém por mim e disse, olha, vamos à casa do Senhor. Ou talvez um amigo meu disse assim, vamos à casa do Senhor, vamos adorar a Deus ali em Vila Canaã. Mas Deus me revelou algo muito mais tremendo do que apenas um convite que você recebeu nessa noite. Essa passagem do salmista Davi, se nós olharmos o texto que antecede esse Salmo 121 e ainda mais um pouco 120, nós vamos observar que ele diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. No Salmo 120, o salmista ele se encontra angustiado, ele se encontra entristecido, passando por um momento de grande angústia, de grande aflição. Talvez hoje, no dia de hoje, você está passando por uma situação parecida, uma situação difícil, e dizendo, olha Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso de um resgate do céu nessa noite. Aí quando nós vamos um pouquinho mais à frente, o salmista ele diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E quando eu paro para meditar nesse salmo, eu começo a observar que ele fala, eleva os meus olhos para os montes. Querido, no maior momento de aflição, de angústia, o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. Sabe que isso me ensina nessa noite? Que enquanto eu estiver olhando para baixo, olhando para frente, olhando para os meus problemas, eu não vou entender que Deus pode fazer. Eu não vou entender que Deus pode transformar. Eu não vou entender que Deus pode abrir porta onde não tem porta. Eu não vou entender que Deus vai curar aquele que precisa ser curado nessa noite. Mas eu quero te dizer uma coisa, começa a se desprender das coisas terrenas nessa noite. Começa a tirar o seu olhar da luta que você está passando nesse momento. Começa a tirar a sua visão daquilo que está à sua frente, te atrapalhando de entender o agir de Deus na minha e na sua vida. Começa a olhar para os montes, para onde vem o socorro dos céus nessa noite. Quando eu começo a olhar para os montes, quando eu começo a olhar para os céus, eu começo a entender que aquele que pode fazer e realizar na minha vida, Ele está me olhando também dizendo, filho, a tua vitória está chegando, a tua bênção está chegando sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família nessa noite. Aí eu passei a entender que o Salmo 122 vem dizer que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É pelo mesmo motivo que essa nossa irmã está hoje oferecendo culto de ação de graças.
porque o momento de angústia passou. Mas ela olhou para os montes e via onde via o socorro, e a vitória chegou sobre a vida dela, sobre a família dela nessa noite. Mas uma coisa ainda quero te dizer nessa noite. Ainda pelos próximos dias vai acontecer muitos cultos de ações de graças dentro desse lugar. Ainda pelos próximos dias ainda não vai ser apenas um, vai ser 2, 3, vão ser diversos cultos em ações de graça. Vai ter que ter agendamento para culto de ação de graça nesse lugar, porque Deus vai trabalhar no meio. Deus vai agir na minha e na sua vida. Talvez você esteja com o coração temeroso dizendo: olha, Deus abençoa o irmão do meu lado, abençoa outro irmão, mas muitas das vezes eu não recebo da parte do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus conhece você pelo nome completo. Ele estava no dia em que você nasceu, no dia em que você foi concebido, no dia em que você foi escolhido por Ele. E não é à toa que você está aqui nesse lugar nessa noite. Talvez no seu pensamento você vai dizer: olha, pastor, realmente eu não queria estar aqui, não tinha força para estar aqui. Mas foi Ele quem te trouxe nesse lugar. Deus tem algo a realizar na sua vida nessa noite. Eu ainda vou ter a oportunidade de também contar meus testemunhos. Eu vou ter o prazer de estar aqui nesse lugar e contar meu testemunho. Pelo processo que nós temos passado, eu e minha esposa. Deus nos faz uma promessa e muitas das vezes Deus te faz uma promessa, mas você não entende. Parece que tudo vira de perna pro ar. Olha, Deus me fez uma promessa, pastor, e eu não sei o que aconteceu. Parece que virou tudo de perna pro ar. A casa virou de perna pro ar. Perdi meu emprego, perdi tanta coisa. Se eu contar um pouquinho da minha história aqui, irmãos, eu não vou conseguir sair daqui nessa noite. Mas Deus tem feito algo extraordinário na minha casa, na minha família. Eu ainda estou sob promessa. Eu creio que Deus vai entregar a promessa. Então creia que Deus vai fazer na sua vida. Receba da parte de Deus nessa noite, porque Deus tem algo tremendo a realizar na sua casa, na sua vida. Talvez você entre dentro da sua casa hoje esperando, quando você retornar, que alguma situação vai estar do mesmo jeito, mas Deus vai dizer para você agora, nesse momento, que Ele já está entrando com providência dentro da sua casa lá. Enquanto você adora aqui, os anjos do Senhor estão trabalhando dentro da sua casa. E aquela situação vai ter que mudar. Aquela situação vai ter que mudar de quadro. Porque enquanto você adora, Deus está trabalhando na sua casa e na sua família. Enquanto nós estamos negligenciando na presença do Senhor, Deus não trabalha. Enquanto eu fico me fazendo de coitadinho, Deus não trabalha. Enquanto eu fico entregando os pontos, Deus não trabalha. Enquanto eu fico jogando a toalha, Deus não trabalha. Enquanto eu fico querendo: olha, pastor, toma o meu cartão de membro porque não dá mais para mim. Quantas das vezes nós vemos pessoas aí que: olha, não quero mais caminhar na presença do Senhor. Deus não tem feito nada por mim. Deus não vejo nada mudar na minha vida. Porque talvez eu não tenha mudado para Deus ainda. Porque talvez eu não tenha deixado Deus trabalhar na minha vida. Olha, Senhor, dessa forma eu não quero. Trabalhar na tua casa, fazer isso que tu está me pedindo, desse jeito eu não quero. Quero fazer assim, assim, assado. Vou te confessar uma coisa. Quando eu saí de casa, Deus falou comigo: olha, se prepara, porque você que vai trazer a palavra do Senhor, não vou. Quando a pastora foi lá de encontro a minha pessoa lá atrás, ela tocou no meu ombro, ela disse: querido, vai lá para cima, fica à vontade. Eu falei: não, eu quero ficar aqui. Eu falei: Senhor, eu quero ficar aqui no meu cantinho só me alimentando, porque eu senti a presença de Deus quando eu cheguei. Deus falou tremendamente no meu ouvido queimou nesse momento, meu coração ardeu, porque Deus falou assim: você está doente? Você está com alguma doença? Está com alguma impossibilidade de chegar até o altar? Você perdeu os movimentos da sua perna? Tem alguma coisa que te impeça de chegar até lá em cima? Eu falei: Senhor, deixa eu quietinho aqui. Eu falei para a pastora: não, irmão, vou ficar aqui junto com a minha família. Deus falou assim: enquanto você não estiver doente, precisando de sonda ou soro na sua veia, para você se alimentar, é preciso você abrir a sua boca nessa noite. Para você ser alimentado nessa noite, abra a sua boca e glorifica o nome dEle, porque Ele está presente aqui nesse lugar. Glorifique a Ele dentro da sua casa, glorifique a Ele na sua
sua rua, glorifica Ele dentro da sua casa, glorifica Ele dentro do seu trabalho, dentro da condução, dentro da sua escola, onde você estiver. Aonde você estiver, glorifique e exalte ao nome do Senhor. As pessoas não vão entender o que é isso, crente maluco. Deixe pensar o que quiser. Mas enquanto você estiver glorificando, vai ter gente observando você e começar a glorificar juntamente com você. E naquele momento que você estiver glorificando, o outro vai começar a glorificar. E a glória de Deus vai inundar a tua casa, a tua família. Irmãos, não vou me estender mais. Ser prudente. Não, pastora, quando eu entrar ali, aí ela não me chama nunca mais para cima do culto. Davi, que ela fala, quando tiver que falar, ela fala, não vale? Vai, então, que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa falar, e Ele pode falar ainda mais no seu coração. Irmãos, ore por mim, ore pela minha família, minha esposa, meus filhos. Deus abençoe esse ministério, essa casa. Obrigado pelo carinho que me receberam nessa noite. Peço, irmãos, oração pelo pastor Ananias. Meu pai é pastor, ele congrega na igreja do pastor Ezenil, 15 de novembro. Meus tios são do ministério aqui de Araruama. Somente nós viemos do Rio há algum tempo. E o pastor Ananias vai estar passando por uma cirurgia em breve, em alguns dias no início de janeiro. Há 12 anos atrás ele sofreu um infarto, foi preciso colocar 3 stents. E alguns meses atrás, no mês de agosto, mas se eu me recordo, alguns meses atrás ele teve um novo infarto. Precisou ser internado na UPA de Araruama. Precisou fazer alguns procedimentos, foi para o Rio para fazer cateterismo. E a notícia que nós recebemos é que ele precisa fazer 3 pontes de safena. Mas está nas mãos de Deus. Todo cuidado está sobre os cuidados de Deus. E nós sabemos que Deus pode fazer o milagre. Sabemos que a vontade de Deus é que prevalece. Nós oramos para que Deus possa fazer a nossa vontade. Mas Deus sabe e conhece o nosso coração, a nossa estrutura. E por isso eu peço a oração dos irmãos pelo pastor Ananias, que ele possa passar por essa cirurgia e possa retornar. E quem sabe estarmos juntos aqui também oferecendo a Deus o culto de ação de graça pelo vitória. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Essa palma é para Jesus.